Oi pessoal, a aula de hoje então vai ser sobre chocolate. Eu vou dar uma introduzida no assunto e a gente vai fazer uma atividade aí no fórum, beleza? Então, chocolate, para quem não sabe, esse daqui é o cacau, tá? É a fruta, cacau, e aqui dentro nós temos as sementes do chocolate, né? Que vão dar origem ao chocolate como a gente conhece. Das sementes são extraídos, né? São fabricados todos os componentes que vão dar origem ao chocolate do jeito que a gente conhece. Então, é, a gente precisa fazer vários processos com a fruta cacau para a gente conseguir chegar até o chocolate. Eu vou mostrar mais ou menos como que funciona esse processo de produção, tá? Para a gente conhecer um pouquinho da onde que vem o tão famoso chocolate, beleza? Então a gente precisa conseguir as sementes do cacau para a gente extrair os componentes que vão fabricar o chocolate. Para isso a gente precisa tirar essa polpa aqui branca do cacau em pó. Né, do cacau em pó não, da fruta cacau. Então a gente tem que fazer alguma coisa para essa polpa ser retirada. Um dos processos que a gente faz para retirar a polpa é a fermentação. Né? Então a gente abre o cacau, né? O pessoal colhe o cacau, eles partem o cacau assim na metade e pegam essa polpa e jogam num tanque. Nesse tanque vai acontecer a fermentação em mais ou menos 5 dias, certo? Durante a fermentação, o que acontece? Se a gente esquece, por exemplo, não sei se vocês já fizeram isso, esquecer o milho na geladeira e depois de tipo uma semana você vai ver ele tá com aquele cheiro adocicado, assim, bem doce, meio fermentado. Lembra um pouco de álcool, né? Então a fermentação alcoólica é o que aconteceu naquilo ali. Com o cacau não vai ser diferente, então a gente vai colocar ali, naturalmente, leveduras e bactérias que estão no ar vão começar a consumir o açúcar que tem nessa polpa. Quem já comeu polpa de cacau, quem já comeu cacau, sabe como é docinho. Então, as leveduras e bactérias, elas se aproveitam dos açúcares que tem aqui nessa polpa para fazer o processo de fermentação e produzir álcool. Como elas estão comendo literalmente a polpa do cacau, isso vai se liquefazendo, certo? Vai virando um líquido, uma gosma assim, e vai sobrando no final só a semente, certo? Quando passam esses 5 dias e não existe mais polpa, já foi toda consumida e transformada em álcool, eles pegam, né, essas sementes aqui e vão secar em concreto ao sol, né, e vão virando isso daqui até chegar numa umidade de 5 a 8%. Além da fermentação retirar a polpa, ela é super importante para dar o sabor que o cacau precisa. Se eu pegar a semente de cacau sem fermentar, não vai ter muito sabor, a fermentação gera sabor. Assim como o vinho, né, a gente transforma do suco de uva para transformar em vinho, no cacau também vai funcionar assim. A gente vai adicionar muito sabor para essas sementes. E depois de secas, né, elas vão ser processadas para começar a fabricação do cacau. Então a primeira etapa é essa daqui: fermentar para retirar a polpa e fazer a secagem. Depois que vai tá seco, né, a gente vai para fornos aqui, né, a 120, 160 graus para torrar esse grão de cacau. Essa torra faz com que aconteça a reação de Maillard. Lembrando lá que a reação de Maillard é uma reação bem importante que acontece com gorduras, aminoácidos, açúcares a uma alta temperatura e dá um sabor agradável para o produto. Então aqui a gente também está gerando sabor para as sementinhas lá do cacau. Essas sementes de cacau, né, vão ser descascadas, vão ser retiradas a película e vão ser moídas para formar o que a gente chama aqui, ó, de nibs de cacau. Nós já vamos ver mais para frente o que são os nibs. Junto disso daqui sai o líquor, que é retirada dos sólidos e a manteiga de cacau. Então, a gente vai ter como se fosse a formação dos nibs. Se eu moer mais os nibs, eu vou ter o líquor, que vai formar tipo uma pasta, né? Que vai ter todos os sólidos do cacau e a manteiga do cacau ainda misturados nessa parte aqui. Os nibs são essas frações bem escuras aqui, esses pedacinhos de cacau. Nessa etapa aqui da torra e da moagem, os nibs, eles saem bem amargos, então é uma característica de gerar amargor, né? O produto ele é amargo, assim como o café é amargo, o cacau nessa etapa também vai ser amargo, o chocolate é doce, porque a gente adiciona açúcar nas etapas subsequentes, ok? Então aqui, depois que a gente tem o líquor, a gente prensa isso daí. Prensando, a gente tem vendo aqui, ó, tá prensando, tá escorrendo aqui o quê? A manteiga de cacau. E lá dentro dessa prensa, a gente sobra com o cacau em pó.
certo? Então, a prensagem é a última etapa para separar todos os componentes. Então, eu peguei aquela semente do cacau e transformei isso em vários subcomponentes, né? Transformei isso em manteiga de cacau, nibs, cacau em pó, para depois a gente juntar eles na proporção correta para formar o chocolate. A primeira etapa de formação do chocolate em si é a conchagem, certo? Que é a conversão em chocolate ao leite e amargo, por exemplo. Então a gente pega a manteiga de cacau, o cacau em pó, adiciona açúcar, sólidos de leite, algum sabor tipo baunilha, por exemplo, ou avelã, lecitina para emulsificar e juntar toda essa gordura de novo e faz o processo que a gente chama de conchagem, que são essas pedras aqui que vão esmagando todos esses componentes e deixando tudo muito fininho, certo? Quando fica tudo muito fininho, esse processo de conchagem acaba, né? E certifica-se que todo o líquido, toda a manteiga englobou todos os sólidos que a gente adicionou. Então aqui é colocado leite em pó, é colocado cacau em pó, é colocada manteiga de cacau, açúcar, dependendo do chocolate que a gente quer. Quanto mais amargo o chocolate, mais sólidos de cacau ele tem. Então a gente coloca muito mais cacau para quando o chocolate é amargo. E quando ele é ao leite, a gente põe muito mais leite, né? Leite em pó e muito mais açúcar, tá? Na conchagem, então, é que a gente define o tipo de chocolate que vai ser. Então, os tipos de chocolate que a gente tem o amargo, com até 90% de sólidos de cacau, onde o maior ingrediente é o líquor. Então, o líquor que deixa, né, esse chocolate amargo. O açúcar influencia principalmente nas preparações de confeitaria, né? Então, quando a gente não quer um produto muito doce, a gente usa um chocolate amargo. Ele dá só o sabor intenso de chocolate, né? Então, quando a gente espera um amargor, a gente usa o chocolate com até 90% de sólidos. O chocolate meio amargo vai de 35 a 64% de sólidos, tem um sabor maior de cacau, uma astringência bem alta também. Então, quanto mais sólidos de cacau a gente usa, mais astringente ele fica, daquela amarrada na boca, certo? E ao leite tem várias variações de qualidade, porque são adicionados outros tipos de gordura, muitas vezes, né? Varia de 10 a 45% de sólidos, é mais doce, claro que é meio amargo. Tem mais leite e mais manteiga de cacau, sendo mais macio, a gente percebe isso quando vai morder o chocolate, né? E menos brilhante. Então, o brilho dele ele fica um pouco mais opaco. A gente percebe isso também. O branco não é considerado um chocolate verdadeiro por muitos autores, né? Quem escreve sobre chocolates e quem fala sobre chocolates, muitas vezes não considera o chocolate branco como um chocolate verdadeiro, porque não tem sólidos de cacau. Então ele é um chocolate falso, feito só com manteiga, leite em pó e açúcar. Mas, por ter a manteiga de cacau, ele se comporta como um chocolate. Tem que prestar atenção daí à temperagem, né? Quando que a gente vai temperar esse chocolate, as temperaturas, porque a gente tem manteiga de cacau, e o processo de temperagem é a gente cristalizar essa manteiga de cacau. A manteiga de cacau, a gente produz os tipos de chocolate, né? Ela na temperatura fria solidifica, na temperatura ambiente, ela é líquida quando a gente aquece. Ela é usada em indústria de cosméticos também, né? A gente já sabe, não é muito bom hidratante, não usem. Na confeitaria, ela é filtrada e tratada para remover os traços de cacau, né? É uma gordura que derrete próxima à temperatura corporal e solidifica a mais ou menos 20 graus Celsius. Então, nos lugares muito quentes, o chocolate tem que ser mantido refrigerado, porque senão ele derrete, ok? O líquor é o subproduto, lá é a massa de cacau. Dá para usar para a gente colocar o sabor do chocolate, né, em algumas preparações de confeitaria, mas é bem amargo, tem que prestar atenção nisso. Tem partes iguais de cacau e manteiga de cacau e uma acidez um pouco maior. Então, a gente pode usar isso daqui para desencadear aquele processo de crescimento e liberação de CO2 quando a gente coloca bicarbonato de sódio junto com isso daí, por exemplo. Os nibs é um produto de confeitaria exótico, a gente usa para enfeitar as preparações, né, e dar sabor de cacau, daquele amarguinho que muita gente gosta, e é usado da mesma forma que nozes e castanhas, então para cobrir algum doce, para dar aquela decorada aí nos produtos. Além disso, a gente tem os cacaus em pó, que tem o Dutch Process e o natural. O Dutch Process, eles tratam o cacau com carbonato de potássio, que é uma substância alcalina. Isso daí diminui a acidez do cacau, ele fica menos adstringente com isso, dissolve mais rápido, ele fica mais escuro. Então percebam aqui que a coloração desse cacau aqui, né, comparando com o outro natural, ele é bem mais escuro. Então ele fica uma coloração bem mais bonita. Não funciona bem em receitas que vai fermento químico justamente por ser uma substância alcalina. E o fermento químico precisa do ácido para agir, certo? Então esse daqui é o cacau alcalino, também chamado de Dutch Process, ou processo
processo holandês, certo? Então, esse cacau aqui ele é bem mais escuro, mais avermelhado. Esse daqui tem mais sabor de cacau, é mais amargo e potente e mais barato que aquele cacau que a gente está acostumado a utilizar, certo? A temperagem é o processo mais importante no cacau, né? Então, a gente, quando usa chocolates de alta qualidade, com no mínimo 32% de manteiga de cacau, a gente precisa fazer a temperagem, que é o quê? A gente selecionar o cristal da manteiga de cacau. Porque dependendo da temperatura que ela forma alguns cristais que são estáveis em determinadas temperaturas, certo? Então a gente percebe aqui que o beta 1 e o beta 2 são bem estáveis a temperatura de 34 a 36 graus e de 32 a 34 graus. Tudo que é cristal gama, alfa, beta linha 2 e beta linha 1 são pouco estáveis, né, na temperatura. Então, essas formas aqui são instáveis. Nós não queremos que ele derreta a temperatura ambiente. A forma mais comum do cacau se solidificar é essa daqui, alfa, né? É a mais fácil para ele, porém é uma forma não estável. A gente não consegue cristalizar a manteiga para que ela dure nessa temperatura. Por isso, a gente precisa selecionar os cristais que vão crescer nessa temperatura. E isso é o método de temperagem que a gente tem os três métodos principais aqui, que é por semeadura, tablagem e banho-maria invertido, que é os métodos que a gente principalmente faz na aula, que eu mostro para vocês na aula como fazer. Porém, tem outros métodos que a gente faz. As temperaturas estão aqui, então a gente derrete a temperatura mais ou menos de 45, resfria 27 e reaquece para poder utilizar. Não pode passar dessa temperatura, porque se passar dessa temperatura eu vou selecionar o cristal ruim. Então sempre para reaquecer tem que prestar bastante atenção. Agora eu quero que vocês vão neste site aqui, né? Vone Máquinas, que vende máquinas, uma delas é de temperar chocolate, e lá tem várias dicas de como temperar chocolate, bem explicadinho, todas as técnicas conhecidas hoje, desde as mais clássicas até as mais modernas. Então eu quero que vocês vão lá, leiam esse texto e façam essa pesquisa sobre as temperagens de chocolate. Façam uma síntese e mandem lá no fórum para a gente discutir sobre essas técnicas de temperagem e a gente vai fazer mais atividades lá no fórum, beleza? Até a próxima aula.